Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos do programa ABC do Espiritismo, pela TV Mundo Maior. É com grande alegria que mais uma vez iniciamos esse programa que tem como objetivo levar sempre uma mensagem do cristianismo. Sim, não falamos errado não. Lembremos que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz uma mensagem do mundo espiritual dizendo que coube ao Espiritismo a responsabilidade de dar continuidade no cristianismo. Que Jesus possa nos abençoar e nos envolver a todos. Hoje nós vamos ter um programa especial. Vamos dividir esse programa em duas partes. O que estaremos apresentando nessa semana e o que estaremos apresentando na semana que vem, que é um tema que poderíamos gravar aqui por várias vezes, por vários programas, que é a vida e obra de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Mas antes disso, tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar mais um ABC do Espiritismo e que Deus, o nosso Pai, nos abençoe na condição de apresentadores e a vocês que estão nos ouvindo e assistindo neste momento. Nos dois blocos de hoje, no programa de hoje, nós vamos dividir, então, a vida e obra do Dr. Bezerra de Menezes, contando um pouco a sua história, contando um pouco o momento do seu nascimento. Depois nós vamos estudar um pouco a ida dele ao Rio de Janeiro. Depois nós vamos estudar um pouco seus dois casamentos, quando a sua esposa desencarna e em seguida ele casa novamente. E vamos falar um pouquinho sobre a política. Nada melhor do que esse ano, que tem muitas pessoas que se apresentam no movimento espírita dizendo que estão saindo na política porque Dr. Bezerra de Menezes foi político, porque Eurípides Barçanufo foi político, porque Freitas Nobre foi político. Então, nós vamos analisar um pouco todo esse contexto, analisando tempo e espaço, ou seja, analisando aquela época, analisando a época de hoje. Eu acho que tudo isso vale a pena, né, André Luiz, nós fazermos uma reflexão. E é tão gostoso falar de Dr. Bezerra de Menezes, que tem tantas histórias, este benfeitor que nós aqui no Brasil conhecemos tão bem, apesar de não sermos diretamente contemporâneos dele, porque ele desencarnou em 1900, porém os seus exemplos estão até hoje vivos nas casas espíritas aqui no Brasil. E nós temos uma alegria de falar de Dr. Bezerra de Menezes, porque também é um dos patronos da nossa casa. De vez em quando traz sempre uma mensagem de otimismo, de alegria, sempre que é possível, nos esclarecendo sobre alguns pontos. Tivemos essa informação quando uma vez tivemos a casa de Chico. Então, Dr. Bezerra é uma criatura que nós admiramos muito, amamos, por tudo aquilo que ele deixou na doutrina espírita e pelo carinho também que ele tem com o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, aqui na cidade de Itapira. André, vamos ver um pouquinho o início da vida de Dr. Bezerra de Menezes? Com grande satisfação. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante nasceu no dia 29 de agosto de 1831, na antiga freguesia de Riacho do Sangue, hoje Jaguaretama, no estado do Ceará. Filho de Antônio Bezerra de Menezes e Fabiana de Jesus Maria Bezerra, oriundo de tradicional família de políticos do Sul, uma das primeiras que vieram povoar aquele estado, foi criado por seus pais dentro dos princípios religiosos do catolicismo e disciplina militar, tendo o dever e a honra como norma a seguir. Não teve vida fácil. Contudo, com esforço e dedicação, alcançou posições de destaque, chegando a ser médico, jornalista, político e presidente da Federação Espírita Brasileira. É interessante nós analisarmos, porque se voltarmos um pouco no tempo, nessa época que se assinala aqui, na década de 1800, nós vamos perceber que as terras eram distribuídas e ele recebeu uma quantidade enorme de terra, o seu pai de Dr. Bezerra de Menezes. E, logicamente, eles viviam com muitas dificuldades, eram de famílias católicas, algo oriundo daquela época,
onde a igreja tinha uma predominância muito grande. E também sabemos que, como a mensagem diz, ele já era político naquela época, o seu pai. Ou seja, o Dr. Bezerra já tinha aquele conceito da política, já percebia o trabalho do seu pai. Muitas vezes nós temos como referência os nossos pais, não é, André Luiz? Com certeza, e aqui Dr. Bezerra sempre procurou mostrar um carinho pelo seu pai, pela sua mãe, que sempre incentivaram em suas escolhas, incentivaram a sua ida ao Rio de Janeiro, pois ele sempre demonstrou uma aptidão por ser médico, e naquela época poucas eram as cidades, além do Rio de Janeiro, que tinham curso de medicina, que naquela época o Rio de Janeiro também era a capital federal do Brasil, Salvador, Rio de Janeiro, e hoje nós temos Brasília. Então nós vemos que tudo era muito difícil, e o Brasil, um país muito grande, naquela época as dificuldades de transporte eram imensas, mas seus pais sempre o apoiaram, seus pais sempre procuraram mostrar para os filhos o caminho a ser seguido através de seus exemplos. Nós relembremos também que naquela época, apesar de ele ter uma quantidade de terras enormes, eram pessoas que viviam de uma maneira muito simples. Viviam da agricultura, viviam das dificuldades, porque, como ele mesmo cita na sua história, era um lugar que praticamente era pouco habitado. O norte e o nordeste, já naquela época, não era tão habitado. Hoje é diferente, sabemos disso, né? Mas havia necessidade, André, logicamente, dos filhos caminharem. Eles tinham duas opções: ou ficavam ali até desencarnar, trabalhando na agricultura, ou eles almejavam coisas maiores. E, logicamente, o Dr. Bezerra, desde criança, tinha dentro de si a ideia de que ele fosse médico. Então ele trabalhava esse interior dele com essa possibilidade. E foi aí então que a família reuniu-se e a família então ofertou a ele a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, que era o lugar renomado, onde tinha um dos melhores cursos de medicina da sua época. Eu e o nosso querido Sérgio já adiantamos um pouquinho a ida do Dr. Bezerra ao Rio de Janeiro, mas nós vamos contar um pouquinho das particularidades envolvendo este fato histórico. Cumpridos os 5 anos de ginásio e animado do firme propósito de orientar-se pelo caráter íntegro de seu pai, Bezerra de Menezes, com a minguada quantia de 38 mil réis que seus parentes lhe deram, e animado do propósito de sobrepujar todos os óbices, partiu para o Rio de Janeiro, em 5 de fevereiro de 1851, a fim de seguir a carreira que sua vocação lhe inspirava, a medicina. Para poder estudar, dava aulas particulares de filosofia e matemática, e como não podia comprar livros, estudava nas bibliotecas, mas sempre tirou ótimas notas, pois se esforçava muito. Vamos relembrar que na época em que ele foi para o Rio de Janeiro, em 1851, a França estava praticamente sendo dominada pelos fenômenos que ocorriam do chamado as mesas girantes. Eram fenômenos de toda ordem, porque, como o próprio Allan Kardec, no livro dos Médiuns, vem a fazer um comentário dizendo que naquela época, de cada 10 pessoas, de 6 a 7 tinha a mediunidade de materialização, a mediunidade de efeito físico. Então vejamos que quando ele parte, André, para o Rio de Janeiro, veja o que é a programação que nós fazemos aqui na Terra, naquilo que nós chamamos dos bens materiais ou das nossas lutas íntimas para a busca de novos conhecimentos, e tem também o planejamento espiritual, que logicamente já havia sido designado ao Dr. Bezerra, e nós vamos ver isso quando estudarmos quando ele se tornou espírita. Então nós percebemos duas vertentes. A primeira tinha no sangue a ideia da política, porque o seu pai já era político. A segunda
logicamente, o desejo de ser um médico. E há um detalhe interessante, André, antes de você falar um pouquinho também sobre esse assunto, é que tem uma história que se conta, Dr. Bezerra, muito interessante, diz que ele tinha um domínio muito grande, principalmente sobre matemática. Quando chegou no Rio de Janeiro, veio as grandes dificuldades, tem que pagar a pensão, tem que pagar um pouco a faculdade, e veio as dificuldades para sobreviver. Conta então que ele se propôs a dar aula. E um belo dia alguém bateu-lhe à porta e perguntou se ele estava dando aula de matemática, que havia sido indicado. Ele disse que sim. A pessoa então combinou com ele um determinado valor, e era exatamente o valor que ele precisava para terminar o seu curso, para dar continuidade no seu trabalho no Rio de Janeiro. E a pessoa então fez uma única exigência, queria pagar à vista. Ele não aceitou. Ele achou que não era possível, porque não tinha lógica, ele não havia feito nenhum trabalho. Mas a pessoa insistiu de tal maneira que colocou a mão no bolso, tirou dinheiro todo de todas as aulas que havia sido combinada e falou para ele: prefiro que você guarde esse dinheiro, que já é o pagamento das minhas aulas. Mas conta, Dr. Bezerra, que esse aluno nunca voltou, nunca teve uma aula para com ele, e ele nunca mais soube o paradeiro dessa pessoa. Dr. Bezerra é uma vida de puro aprendizado. Deixou a família, não porque quis, mas para realizar um sonho maior de ser médico. Tinha apenas então somente 20 anos de idade. Numa família que não tinha tantos recursos materiais, vivia na cidade em que com certeza o poder de vida era o mais alto do Brasil, por ser a capital, e ele estudava nas bibliotecas, porque não tinha condição de ter livros, e hoje nós vemos as facilidades que nós, os jovens, encontramos, e às vezes não temos ideia do que um pioneiro do espiritismo, mesmo da medicina, passou há 100, 110, 120 anos atrás, 150 anos atrás, mostrando para todos nós que quem quer consegue atingir os seus objetivos sem ter que passar por cima e lesar ninguém. Hoje também nós temos visto, André, muitos jovens também passarem pelas mesmas dificuldades, tendo o seu curso de medicina ou qualquer outro curso, com famílias necessitadas, lutando com muitos problemas, não é? Estudando nas bibliotecas e tornando-se grandes profissionais. O que isso nos leva a crer é o compromisso de muitas pessoas, não é? Então nós vimos, André, o quanto foi importante esse início. André, gostaria que você então falasse do nosso e-mail para as pessoas também mandarem pergunta para nós. Através do Facebook, procure por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. E a TV Mundo Maior tem uma parceria com a TV A Caminho da Luz, que está gravando os programas. Entre no canal do YouTube. Lá você tem todos os ABC do Espiritismo. Não sai daí não, já retornaremos com o segundo bloco. Estamos apresentando ABC do Espiritismo. Você conhece a loja virtual da TV Web acaminhodaluz.com.br, especializada em DVDs e CDs espíritas? Acesse www.lojaacaminhodaluz.com.br e tenha a chance de conhecer e adquirir diversos títulos de palestras dos mais variados oradores espíritas. Adquirindo nossos produtos, você estará ajudando a Web TV acaminhodaluz.com.br a continuar com a missão de divulgar o Espiritismo. Rujam tempestades em torno de teu caminho, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido e entrega à sabedoria divina a ansiedade que te procura, a afeição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma
e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante, e por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista, e embora te interesses pelo fruto de árvore determinada, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que na hora da manjedoura, as vozes divinas, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Voltamos a apresentar ABC do Espiritismo. Queridos amigos da TV Mundo Maior, estamos reiniciando o programa ABC do Espiritismo. Hoje, falando da vida e obra de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, considerado no movimento espírita como o médico dos pobres. No primeiro bloco, nós falamos sobre o seu nascimento, sobre a sua vida no Ceará, falamos um pouquinho também da sua ida para o Rio de Janeiro, fazer a faculdade, e agora nós vamos falar um pouquinho dos 2 casamentos do Dr. Bezerra e também vamos falar um pouquinho da política. É importante, André, porque nós estamos entrando aí num ano que muitas pessoas que militam no movimento espírita sempre usam esse chavão. Ah, mas Dr. Bezerra foi político. Eurípides Barçanufo foi político. Freitas Nobre foi político. Então nós vamos ver um pouquinho, não é, sobre essa questão para nós entendermos o compromisso que as pessoas verdadeiramente têm sobre essa questão. Vamos lá então, André Luiz. Vamos sim, e sem esquecer também que o Dr. Bezerra é a única personalidade que é conhecido por 2 rótulos. Ele é conhecido por médico dos pobres e por Kardec brasileiro, devido à sua inteligência e ao seu trabalho. Neste momento, nós vamos abordar um pouquinho a respeito dos casamentos que Dr. Bezerra passou devido a ele ter ficado viúvo e com 2 filhos para criar. Casou-se com Maria Cândida de Lacerda em 6 de novembro de 1858, mas esta veio a falecer em 1863, acometida por rápida enfermidade, deixando-lhe 2 filhos ainda pequenos. Um ano depois, casou-se pela segunda vez com Cândida Augusta Lacerda, irmã materna de sua primeira esposa, com quem teve 7 filhos. Vamos analisar um pouco que isso era natural naquela época, porque, logicamente, ele era novo. Ela desencarnou praticamente com 5 anos depois do casamento, deixando-lhe 2 filhos pequenos. E ele, então, sentiu-se a necessidade de ter uma mãe para aquelas crianças, ou pelo menos alguém que fizesse esse papel. E ele casou com alguém da própria família. Era uma irmã da sua esposa, por parte materna. Já conhecia as crianças, já conhecia profundamente o Dr. Bezerra, e logicamente tudo isso ficou muito mais fácil. Mas eu gostaria também, André,
de chamar a atenção dos nossos telespectadores da TV Mundo Maior é que exatamente o seu primeiro casamento foi em 1858, praticamente um ano e pouco depois que havia dado o início à publicação do primeiro livro que nós chamamos do início da doutrina espírita na Terra, que é o Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec a 18 de abril de 1857. Então nós podemos perceber que aqui havia se concretizado dois momentos da vida de Dr. Bezerra. O momento de ele sair da casa dele para ir para o Rio de Janeiro para o estudo. O segundo momento, consorciar-se com a companheira para poder viver uma vida contemplativa no campo do lar, tendo 2 filhos. E depois nós vamos perceber também a necessidade que ele viria a ter mais adiante com referência à questão espiritual, quando ele então passa a conhecer a doutrina espírita. Veja, André, que fato interessante sobre a questão do casamento. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais da política, para podermos encerrar o primeiro programa, e a semana que vem tem o segundo programa que vai dar continuidade. Mas eu acredito, André, que ele então acabou-se dentro dessa situação, mantendo-se a sua família unida para o seu trabalho. Ele casou com 27 anos e quando a sua companheira desencarnou, ele estava de 31 para 32 anos de idade. Então nós vemos também que devido à sua vida no campo da medicina, ele não iria ter tempo e disponibilidade para educar os 2 filhos que com a sua primeira companheira teve. Então ele encontrou uma companheira abnegada do seu lado para que pudessem continuar a jornada, para que pudesse continuar. E Dr. Bezerra teve 2 filhos do primeiro casamento e no segundo casamento teve mais 7. Então nós vemos que naquela época era comum famílias numerosas, com bastante filhos. Então nós vemos que o casamento foi um capítulo importantíssimo para o Dr. Bezerra de Menezes na sua última encarnação. É interessante, né, André, como é que as coisas às vezes... O Chico teve 9 irmãos, não é? E a sua mãe Maria João de Deus era a primeira esposa. E depois o Chico teve mais 6 irmãos por parte de Cidária Batista, porque o seu pai também casou-se pela segunda vez. André, vamos então agora ver um pouquinho esse momento político de Dr. Bezerra de Menezes. Político, grande defensor da abolição da escravatura, líder do Partido Liberal, eleito vereador municipal em 1861, teve sua eleição impugnada pelo chefe conservador Adoc Lobo, sob alegação de ser médico militar, objetivando servir o seu partido, que necessitava dele a fim de obter maioria na Câmara. Resolveu Bezerra de Menezes afastar-se do exército. Em 1867, foi eleito deputado-geral, tendo ainda figurado uma lista tríplice para uma cadeira no Senado. Quando político, levantou-se contra ele, a exemplo do que ocorre com todos os políticos honestos, uma torrente de injúrias que cobriu o seu nome de impropérios. Entretanto, a prova da pureza de sua alma deu-se quando, abandonando a vida pública, foi viver para os pobres, repartindo com os necessitados o pouco que possuía. Retornando à política, foi eleito vereador em 1876, exercendo o mandato até 1880. Foi ainda presidente da Câmara e deputado-geral pela província do Rio de Janeiro, no ano de 1880. É interessante nós analisarmos que o Dr. Bezerra realmente teve um papel importante na política, da mesma maneira que nós vemos também, voltando no tempo, a figura de Públio Lentulus, que hoje é o nosso querido Emmanuel, que também foi senador romano, tendo uma participação muito grande na sua época. Mas Dr. Bezerra foi, de uma certa forma, por ser honesto e não concordar
com as coisas que naquela época já eram coisas que pertenciam ao campo da propina, no campo da corrupção, percebemos que Dr. Bezerra teve uma dificuldade muito grande de poder, então, estabelecer o seu trabalho, porque, infelizmente, a corrupção sempre foi e ainda é, no mundo de provas e expiações, uma das grandes dificuldades para os homens sérios, né? Eu tenho, André, o nosso querido João Carrara, de Itatiba. Eu me lembro que há 30 anos atrás, quando nós entramos no movimento espírita, eu me lembro que nós estávamos ali sempre ouvindo os comentários do Antônio de Pádua e de outros companheiros, e o João sempre fazia uma referência. Quando ele falava da política, ele dizia: mas será que, se nós estivermos lá dentro, nós vamos fazer diferente? Talvez essa é a pergunta, André, que nós devemos sempre fazer, porque realmente ainda é um grande desafio ser político, principalmente aqui no Brasil. E nós não podemos esquecer também que Dr. Bezerra de Menezes procurava ajudar a todos mesmo quando ele ainda não era espírita. O título de médico dos pobres veio antes da sua conversão do catolicismo para o espiritismo. Ele já trazia dentro de si uma alma nobre, uma alma espiritualizada, uma alma engrandecida, e em que o conhecimento espírita apenas canalizou nele a direção para o trabalho. Mas ele, por exemplo, tem histórias lindíssimas, como, por exemplo, a do anel de formatura, que nós vamos pedir ao nosso querido Sérgio para contar. Dava receitas gratuitamente, atendia gratuitamente a população, e a sua companheira também, sempre ouvi, quando acompanhava meu pai, acompanha até hoje em suas palestras, a sua companheira tinha que tirar da carteira dinheiro, porque senão o que ele tinha no bolso ele dava para os outros. Então é essa personalidade que nós estamos conversando um pouquinho no programa de hoje. Dr. Bezerra desencarnou muito pobre, tendo em vista, ele tinha uma conta na farmácia. Atendia as pessoas e as pessoas contavam a ele que não tinha recursos para comprar os remédios. Ele então assinava uma receita, mandava as pessoas irem a tal farmácia, e a farmácia então estava autorizada a vender o remédio e pôr na conta do Dr. Bezerra. Um outro fator interessante, ele viu uma senhora, certa feita, numa situação tão complicada, e ele queria ajudar essa senhora, mas já não tinha mais crédito na farmácia, a sua vida já estava com muita dificuldade, 9 filhos, por ser uma pessoa muito honesta, lutava com muita dificuldade, mas tinha dentro de si a caridade, que era um dos grandes instrumentos do homem virtuoso. Ele era virtuoso. E ele então, no desespero daquela mulher, ele diz: o que eu vou fazer? E a mulher, colocando toda uma situação de dificuldade, quando ele então tira do dedo, olha e vê que no seu dedo tinha o anel de formatura. Ele tira, dá àquela mulher para resolver os seus problemas, que ela pudesse vender o anel e resolvesse os seus problemas. Eu fico aqui pensando, André, nós que somos espíritas hoje, quantos de nós teríamos coragem de fazer isso que Dr. Bezerra fez? Deu do seu necessário, não foi do seu supérfluo, não. Porque ele tinha dificuldade. O André muito bem relatou que a esposa às vezes tirava dinheiro da carteira para comprar alimento, porque ela ia buscar dinheiro com ele, não tinha para comprar comida para os familiares. Então ele tentava apaziguar de toda maneira, a auxiliar todas as pessoas que estavam ao seu lado. Uma alma nobre. Queridos amigos, está gostando do programa ABC do Espiritismo? O programa ABC do Espiritismo é gravado em Itapeira pela TV A Caminho da Luz e numa parceria com a TV Mundo Maior é transmitido semanalmente o programa ABC do Espiritismo. Mas se você quiser acompanhar desde o primeiro, entre já no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. Lá você poderá encontrar todos os programas ABC do Espiritismo. André, se você puder então dar os nossos e-mails, o meu e o seu, para o nosso telespectador poder conversar conosco.
vilarsergio1@superig.com.br e o meu vilarandré2@yahoo.com.br. Queridos amigos da TV Mundo Maior, na semana que vem nós teremos então a continuidade desse programa. Nós vamos ver um pouquinho então agora a entrada dele na Federação Espírita Brasileira, estudando o Espiritismo, como ele começou o Espiritismo, e também vamos ver um pouquinho ele à frente da FEB. Um abraço carinhoso, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine hoje e todo sempre. Até semana que vem. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.